Vamos para mais um vídeo, né? O nome do nosso vídeo é a última profecia de Yadabolt, né? Jeová, que não se cumpriu. O juízo final teria que ter acontecido há mais ou menos 2000 anos atrás, nos dias que Cristo veio à Terra. O cenário para o cumprimento da última profecia de Yadabolt estava montado e tudo estava pronto para acontecer. Veja as últimas profecias do juízo final. Vou ler agora em Malaquias capítulo 3, versículos 1 até o 5. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como um sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e os que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa profecia é justamente da vinda, né, do próprio Jeová à terra para trazer o juízo sobre a terra. Vou continuar a leitura em Malaquias capítulo 4, versículo 1 até o 6. Vocês podem notar que é tudo palavras realmente de juízo final. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, saltareis como bezerros de estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se foram cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Jeová aqui está prometendo, né, o seu juízo final, mas antes disso ele promete que enviaria, olha, presta atenção, o profeta Elias, antecede a vinda de Jeová aqui na terra. Então, veja bem, a vinda do Messias prometido seria a própria vinda de Yadabolt na terra, trazendo para a terra o juízo final. Esse dia do juízo final também é chamado do dia do Senhor. Porém, é dito que Jeová, né, Yadabolt, ele enviaria antes um precursor que ia lhe preparar o caminho. Veja, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem era Elias? João Batista era a própria encarnação de Elias. Está em Isaías 40, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a vosso Deus. Continuando, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver?
Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus capítulo 11, do versículo 14 e 15. Uma coisa bastante interessante. Se querem dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Crestos confirma que João Batista realmente é o Elias que havia de vir. Porém, João Batista, ele não sabe que ele era o profeta Elias encarnado. Perguntaram para ele: então, és tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Então, todo ser reencarnado, ele não sabe sobre o seu passado. Então, no livro da biblioteca da Nag Hammadi, o Testemunho da Verdade, ele vai nos esclarecer quem realmente é João Batista. Mas o Filho do Homem veio da imperecibilidade, sendo alheio à contaminação. Ele veio ao mundo pelo Rio Jordão e imediatamente o Jordão voltou atrás. E João deu testemunho da descida de Jesus, pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o Rio Jordão, porque ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O Rio Jordão é o poder do corpo, isto é, o sentido dos prazeres. A água do Rio Jordão é o desejo de ter relações sexuais. E João é o arconde do útero. Então, o testemunho da verdade da Nag Hammadi está afirmando que João Batista, ele é um arconte. Se João Batista estava preparando a vinda do próprio Yadabolt, o Jeová à Terra, quem seria então Yadabolt? Quem seria Jeová? Isaías 4:3. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Então aqui confirma que o João Batista está preparando a vinda do próprio Deus Yadabolt à Terra. Para nós sabermos quem é realmente Yadabolt, nós temos que juntar algumas escrituras. Vamos para o Evangelho de Judas. No Evangelho de Judas, Judas acaba sendo um demônio de uma maneira que excede as histórias do Novo Testamento sobre ele. Primeiro, Jesus chama Judas de o 13º demônio. Em grego, daimon, capítulo 44, versículo 22 do Evangelho de Judas. Que na literatura gnóstica setiana é um título dado ao arconde-chefe que criou e governa o mundo, ou seja, Yadabolt, um título que Deus no hebraico da Bíblia. Esse arconde é o oposto do Deus transcendente, do Deus incognoscível, que os gnósticos adoram. Ele tenta desencaminhar as pessoas e manter o conhecimento do Deus transcendente delas, oculto. Os gnósticos acreditavam que esse arconde do mal vivia no 13º reino, no topo do universo, acima dos 5 abismos do caos e dos 7 reinos planetários. Judas, então, é identificado como o principal demônio da tradição setiana, como sendo até um sentido duplo de Yadabolt aqui na Terra. Segundo o Evangelho de Judas, ele não sabia também que ele era a encarnação de Yadabolt. Judas disse: Mestre, poderia ser a minha semente que estivesse debaixo do controle dos regentes, dos arcondes? Como João Batista, Judas, ele não sabia que era uma encarnação de um arconde. Judas também não sabia que era uma encarnação do arconde-chefe Yadabolt. Bom, o cenário ele estava totalmente montado e a última profecia do juízo, proferida pelos profetas lá do Velho Testamento, a mando do próprio Jeová, ela iria se cumprir com a humanidade. Veja a pregação de João Batista. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lucas, capítulo 3, versículo 9. Então, estava se começando o juízo final através da pregação de João Batista, que também era, por sua vez,
Elias, que por sua vez era um arconte encarnado. Porém, nesse momento, Crestos, ele desce do Pré-Roma, a mando do Deus incognoscível, e aterriza no Rio Jordão. E João Batista, esse arconte, ele é testemunho da sua descida. Anak Hammadi vai nos dizer isso tudo no Testemunho da Verdade. Mas o Filho do Homem veio da imperecibilidade, sendo alheio à contaminação. Ele veio ao mundo pelo Rio Jordão, e imediatamente o Jordão voltou para trás. E João deu testemunhos da sua descida. Então, João Batista, ele viu o esplendor da descida de Crestos no Rio Jordão e testemunhou a sua descida. Ele, por sua vez, né, nós sabemos que ele confundiu realmente Crestos com aquele a quem ele havia preparando, né, a vinda, né? Há um episódio, né, que a cabeça de João Batista ela foi cortada. E é muito interessante isso porque no Apocalipse de Tiago, Crestos fala sobre isso. Quando a cabeça de um profeta é cortado, as suas profecias se extinguem. Foi o caso de João Batista. João Batista estava profetizando, né, a vinda de Adabolt na terra. Mas quando a cabeça de João Batista foi cortada, as suas profecias se extinguiram, como é dito no Apocalipse de Tiago por Crestos, né, da biblioteca da Nag Hammadi. Daí então, Adabolt, né, através de Judas, tenta matar a Crestos traindo. Mas nada deu certo, pois na realidade foi o próprio Adabolt que foi para a cruz. Nós todos sabemos que no Getsemane, né, Crestos colocou sua aparência em Judas e esse segue para ser crucificado no lugar. Então veja bem, o juízo final, que estava previsto há mais ou menos 2.000 anos atrás, o cenário todo estava montado, estava o arconte do útero, João Batista preparando o caminho do arconte-chefe Adabolt, que ele viria encarnado no próprio Judas Iscariotes. Nesse momento, creio eu que foi o momento em que o Pai realmente, o Deus incognoscível, manda Crestos para a terra justamente para interceptar ou pôr um fim a esse juízo final, né, que levaria muitos inocentes para a condenação. E ele intervindo nesse juízo final, nos dá tempo ainda para que a gente possa realmente alcançar a nossa salvação. Boa noite a todos.